Pessoal, nós vamos resolver então questões reflita, 4 questões reflita do livro Brown e LeMay, Química, Ciência Central, 13ª edição, tá certo? No caso, são as questões reflita que estão nas páginas 712, 716, 722 e 743, tá certo? São questões bastante simples, na verdade, mas sempre vale a pena, né? Porque nos forçam a rever algum conteúdo, algum conceito, né? A revisar melhor, digamos assim, a ter um olhar talvez um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado sobre frações conceituais do conteúdo, tá certo? Então essas questões reflita, tem várias delas, né, ao longo do livro, ao longo de vários capítulos, ao longo dos vários capítulos, valem muito a pena por conta disso, né? Forçam aí uma reflexão, enfim, uh, um olhar talvez um pouco mais aprofundado em certos momentos sobre certas questões de natureza conceitual, né? É bem verdade que a maior parte das questões são bastante simples, né? Mas ainda assim vale a pena. E tem algumas que ao longo do livro que não são assim tão simples, né? Que requerem realmente um olhar um pouco mais aprofundado, um entendimento um pouco mais detalhado da parte teórica do conteúdo. Bom, primeira questão então. Dado que o ácido percloro é um ácido forte, como você classificaria a basicidade do íon perclorato, né, ClO4-? Ora, se o ácido perclórico é um ácido forte, então a sua base conjugada, né, que é o íon perclorato, é uma base fraca. Porque se o ácido perclórico tem grande tendência a doar seu próton, a base conjugada, que é o íon perclorato, tem, portanto, uma pequena tendência de receber próton. Sendo assim, né, em se tratando, como é o caso de um par conjugado ácido-base, se o ácido é forte, a base conjugada é fraca, né? A base conjugada é fraca. Então, como você classificaria a basicidade do íon perclorato? É como uma basicidade fraca, né? Tendo em vista que o ácido percloro é um ácido forte, tem grande tendência a doar seu íon H+, para uma molécula de água, por exemplo, o que significa dizer que o íon perclorato tem pequena tendência a receber próton, né? Enfim, estamos a falar aí de basicidade de Bronsted, né? Mas enfim, como você classificaria então? Uma base fraca, é uma base fraca o íon perclorato, né? É o que dá para dizer. Enfim, e aí? É possível, né, que uma solução tenha um pH negativo? Em caso afirmativo, esse pH indicaria uma solução básica ou ácida? Bom, sim, é possível, tem aí alguns exemplos, né? Por exemplo, uma solução que tem uma concentração 1,5 mol por litro de H+, vai ter um pH de menos 0,18, né? Então sim, é perfeitamente possível você ter um pH negativo. Mas detalhe, né? A escala de pH vai de 0 a 14, porque a 25 graus Celsius o produto iônico da água é 10 a menos 14. Né? Por isso que a escala vai de 0 a 14. Né? Então, se você tem um pH menor que zero, no caso negativo, ou maior que 14, na verdade você já está fora da escala. Né? É claro, uma solução, por exemplo, que é 1,5 mol por litro, ela tem uma concentração maior de íons H+, do que uma solução que é 1 mol por litro em íons H+. Nesse sentido, é uma solução mais ácida. Né? Mas na verdade aí você já está extrapolando a escala, né? Bom, em caso afirmativo, esse pH indicaria uma solução ácida, básica ou neutra? Uma solução ácida, com certeza. A concentração de íons H+, inclusive, vai ser maior, né, do que 1 mol por litro. Né? Então, uma solução ácida, com certeza. Né? Mas devemos atentar para o fato de que estaríamos aí, na verdade, a operar fora já do valor da escala, tanto em valores menores do que zero, quanto em valores maiores do que 14, de forma tal que não dá para garantir, né, que a relação entre concentração de íons H+, e acidez vai respeitar aquela, né, aquela equação do menos log da concentração, né, tá certo? Pode ser que abaixo ou acima, né, desses valores, abaixo de zero ou acima de 14, na verdade o comportamento físico-químico do sistema seja outro, e aí a relação matemática também seja outra, né? Então, rigorosamente falando, para poder aplicar adequadamente a escala de pH, você tem que operar na faixa aí de 0 a 14. Mas sim, é possível um valor negativo, né, em princípio, e essa solução com certeza seria ácida. Bom, com base nas entradas da tabela 16.2, qual elemento se liga mais frequentemente ao hidrogênio ácido? Né? Aí está a tabela 16.2
E, sem dúvida, né, o hidrogênio ácido, inclusive, está destacado aí em vermelho. O elemento que mais se liga ao hidrogênio ácido é o oxigênio. Né? A tabela não deixa nenhuma dúvida. Né? Inclusive, o C-OH, né, é o grupo funcional que caracteriza, por exemplo, os ácidos carboxílicos. Né? C-OH é o grupo funcional que caracteriza os ácidos carboxílicos. Mas enfim, mesmo não se tratando de um ácido carboxílico, o elemento ao qual o hidrogênio ácido mais comumente se encontra ligado é o oxigênio, né? É o oxigênio, tá certo? Conforme, né, as várias substâncias que aparecem aí na tabela não deixam dúvida. E aí você tem inclusive alguns valores, enfim, ele tem valores aí de K, né, para esses diferentes, aliás, valor de K e indicando aí qual é a base conjugada também. Né? Mas enfim, respondendo exclusivamente à pergunta, né, sem maiores considerações, o elemento é o oxigênio, com certeza. Né? Mas aí, claro, vale refletir e pensar por que esse hidrogênio ligado ao oxigênio tem tanta tendência assim a ser liberado. Né? Bom, reflita a última questão da página 743. Que grupo de átomos está presente em todos os ácidos carboxílicos? É o grupamento C-O, né? OH. Né? O C-OO, quer dizer, o hidrogênio vai ser liberado, né? Justamente porque se trata de um ácido, enfim. É esse o grupo que, inclusive, caracteriza, né, os ácidos carboxílicos. É o grupo funcional que caracteriza os ácidos carboxílicos. Tá certo? Então, o grupo de átomos está sempre presente, essa ligação aí, né? Esse grupo C, dupla oxigênio, simples oxigênio. E, evidentemente, você vai ter um hidrogênio também ligado a esse oxigênio que está ligado via ligação simples ao carbono. Tá certo? Que, inclusive, é o grupo característico, né? O grupo que caracteriza os ácidos carboxílicos. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Essas eram as 4 questões reflita que nós tínhamos aí a apresentar e tecer algumas considerações. Muito obrigado, então. Até a próxima.